superficial no seu chamar de Jesus de bom mestre. Porque, como Jesus falou, bom é o único, é só um que é Deus. E se o jovem estivesse usando o termo bom mestre no seu sentido mais elevado, no sentido de Jesus como sendo Deus, quando Jesus falou que ele teria que abandonar as suas riquezas e segui-lo, ele teria simplesmente feito o que Jesus mandou. Mas a verdade é que aquele jovem não achava Jesus o bom mestre no sentido de ser aquele que é o Deus na terra, aquele que é o próprio Deus encarnado. Ele simplesmente estava fazendo um elogio superficial a Jesus. E aí Jesus, respondendo à pergunta daquele jovem, ele diz que Jesus cita os mandamentos, né? Diz que ele tinha que guardar os mandamentos. E aqui é um ponto para a gente parar e entender bem. Jesus não estava falando a respeito de salvação pelas obras. Jesus não estava dizendo que aquele jovem ia se salvar se ele guardasse os mandamentos. O que Jesus estava querendo dizer era o seguinte: filho, você precisa aceitar que você é um pecador. Você precisa entender que existe um padrão moral através do qual você precisa avaliar a sua vida. Entenda bem o que Jesus estava dizendo. Quando ele diz guarda os mandamentos, ele não estava falando sobre salvação pelas obras. Jesus simplesmente estava tentando fazer aquele jovem entender quem ele era e quem ele não era, e que ele precisava realmente de um Salvador, porque o fato de guardar a lei nunca o salvaria. Nunca é demais lembrar que guardar os mandamentos não gera salvação em ninguém. Os mandamentos divinos são como um espelho que nos mostra onde estamos errando. E com essa consciência de que somos pecadores, corremos para a única fonte de salvação, a graça de Cristo. Você observou que quando Jesus respondeu ao jovem rico, ele citou apenas os mandamentos da segunda tábua, aquela que fala do amor do homem para com o seu próximo? Alguns teólogos têm uma explicação para isso e eu concordo com eles. Jesus não estava citando salvação pelas obras, como eu te falei, mas Jesus citou a segunda tábua porque, segundo o próprio apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 20, aquele que não consegue amar ao seu irmão que vê, como vai amar a Deus que não vê? Jesus estava tentando ensinar aquele jovem que ele não conseguia amar as pessoas que tinham necessidade ao seu redor. Como é que ele dizia que amava a Deus? Mas mesmo assim, a resposta do jovem é interessante, porque ele diz, eu guardo todos esses mandamentos. E aí a gente se pergunta, por que um jovem que tinha tanta convicção, que guardava todos os mandamentos, estava tão preocupado com a questão da salvação? Bem, veja, os rabinos da época daquele jovem diziam que era possível atingir a perfeição ainda nessa vida. Era o ensinamento dos rabinos. E aquele jovem devia fazer um esforço muito grande para se convencer de que ele já tinha atingido a perfeição. Mas, na verdade, no seu coração existia um vazio muito grande. E ele não entendia por quê. Porque ele achava que era obediente e ainda tinha esse vazio. E foi por isso que ele se jogou aos pés de Cristo. Por mais que aquele homem se esforçasse, ele nunca conseguiria a perfeição. Ele estava cansado de fazer aquele esforço. Aquele jovem precisava aprender a render-se completamente à misericórdia de Deus e a aceitar dele, como um dom gratuito, aquilo que ele não pode obter. Jesus lhe mostrará o caminho. Quando Jesus ouviu isso, ele lhe disse, uma coisa ainda lhe falta. Venda tudo o que tem e distribua a renda entre os pobres, e você terá tesouro no céu. Jesus não estava endossando a salvação pelas obras quando falou que o jovem tinha que vender tudo, dar aos pobres e então segui-lo. O que Jesus estava tentando ensinar era uma lição central para a vida daquele jovem e para a minha vida e para a sua também. Aquele jovem não amava a Cristo de verdade. Ele amava mais as suas riquezas do que o próprio Jesus. Até porque Jesus não pede de todos os ricos que vendam tudo e dê para os pobres. Se fosse assim, ele teria pedido para Abraão, ele teria pedido para José de Arimateia e ele teria pedido para tantos outros homens ricos que eram seus servos. Aliás, deixa eu te falar uma coisa, se algum dia alguém usar esse texto para tentar arrancar de você o seu dinheiro, não aceite, porque Jesus não estava dizendo aqui que para segui-lo nós temos que dar todo o nosso dinheiro. Esse era um remédio específico para aquele jovem que amava mais as riquezas do que o próprio Deus. Deus não exige que ricos se desfaçam de suas riquezas para segui-lo.
Ele exige apenas que ricos e pobres o amem de verdade. O que o mestre havia pedido ao jovem rico era algo que ele mesmo já tinha feito em uma proporção muito maior. Jesus tinha dado o exemplo, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos, segundo aos Coríntios 8:9. Infelizmente, o jovem não possuía as riquezas, eram as riquezas que o possuíam. Ele saiu triste porque tinha muitas riquezas. Lucas 18, 24 a 27 diz o seguinte: Vendo-o entristecido, Jesus disse: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: O que é impossível para os homens é possível para Deus. Jesus apresenta a mais profunda verdade soteriológica. É válido destacar que não é impossível apenas para um rico, é impossível para um pobre, para uma mulher, para um homem, enfim, é impossível para qualquer pessoa ganhar a vida eterna. Ela é um dom gratuito, derivado unicamente da graça de Deus. Qualquer pessoa que não amar a Cristo mais do que qualquer outra coisa ou pessoa, nunca poderá ser salva. Jesus não está afirmando que é impossível ao rico ser salvo. A história de Zaqueu mostra isso.